Para nós compartilharmos da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos revela, o Espírito Santo de Deus. Uma responsabilidade tremenda, mas uma honra também, ao mesmo tempo, porque podemos falar de algo que é maravilhoso, meditar num livro que é vivo, que não é igual outros livros que contêm histórias e outras coisas mais, mas não produzem vida para a eternidade. E é a palavra de Deus que nos revela tudo isso, e é por isso que nós estamos aqui com alegria nessa noite. Amém? Aleluia. Por gentileza, mais uma vez em pé, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 6:6. Depois o 15:8 também na sequência. Primeiramente, então, Mateus 6:6. A Bíblia diz assim, então: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Mateus 15:8, isso. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Glória a Deus, você pode se assentar. O tema da mensagem nessa noite é o segredo da oração respondida. Qual é o segredo da oração respondida? Meus irmãos, de oração é o ato de nós nos aproximarmos de Deus por meio de palavras, ou até mesmo por pensamentos. Pode ser em particular, pode ser em público, né? Nós podemos orar, né? E a Bíblia Sagrada nos incentiva a nós orarmos a Ele, ao Senhor. E tem que ser uma prática nossa, uma prática diária, de falarmos com o nosso Pai, com o nosso Deus. Só que tem algumas questões que nós temos que resolver para que a nossa oração realmente seja efetiva, seja uma oração que seja respondida, que seja ouvida. Porque toda oração é ouvida? Toda oração é respondida? Deus, Ele vê a oração? Né? Que perguntas são essas? Né? Que questionamentos são esses? É o que nós vamos ver aqui durante a nossa mensagem nessa noite. Meus irmãos, e tem um texto de Filipenses 4:19. Pedi a gentileza, Eric, colocar também esse texto para nós lermos aqui. Que nós vamos começar a nossa mensagem meditando nisso, nesta promessa que Ele nos deu, lá em Filipenses 4:19, que diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Aleluia. Meus irmãos, e nós, nesta oração, nós falamos com Deus. E por um período menor, que não deveria ser assim, nós agradecemos a Ele, né? Obrigado, Jesus, obrigado por isso, por aquilo. Mas na maior parte do tempo nós pedimos. Na maior parte do tempo nós abrimos a nossa lista de desejos, de pedidos e começamos a falar com Deus e pedir: eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Preciso de várias coisas. E aqui, diz aqui que Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades, não tudo que nós pedimos, não todas as coisas. Quero fazer um exercício aqui com os irmãos, né? Imagina se Ele tivesse ouvido e respondido todas as nossas orações. Tinha gente que já tinha morrido por aí, né?
Porque na hora da raiva, na hora de Senhor, gostaria que fulano morresse. Ele me fez isso, ele me fez aquilo. Veja bem o que ele fez comigo. Muitas vezes nós oramos de uma forma irresponsável. Imagina, né, se Deus ouvisse e fizesse tudo que nós já abrimos a boca para orar e para pedir para Ele. E a pessoa que de repente você orou para casar com ela, né, com ele ou com ela, e hoje em dia você olha e fala assim: Jesus, ainda bem que o Senhor não ouviu minha oração. Olha só que situação que está fulano, né? De repente, a empresa que você gostaria de trabalhar, você tinha um sonho de trabalhar, você orou tanto, de repente, dali um tempo aquela empresa fechou as portas, faliu, e os funcionários que estavam trabalhando lá, quem sabe não receberam até o dia de hoje. O ramo do comércio que você desejava abrir. Esses dias, ainda essa semana, estava falando com uma pessoa e eu lembrei de uma proposta que nós tivemos, eu e o pastor Hudson, de uma pessoa próxima a nós, insistiu para que nós abríssemos uma empresa que limpava, tinha um produto que limpava o teclado dos computadores e tal, lembra disso? Mouse, limpava, tirava os germes dos computadores e tal. Não prosperou, né? Não foi para frente. Imagina se tivesse injetado um dinheirão naquela empresa, né? Hoje estaríamos arrependidos. Então tem várias coisas, meus irmãos, que nós oramos e não acontecem, porque exatamente esse texto de Filipenses, ele diz assim que Deus, Ele supre as nossas necessidades, não todos os nossos pedidos, não tudo aquilo que nós pedimos, que às vezes nós pedimos mal. Às vezes nós estamos mal intencionados e muitas vezes nem sabemos, nós não conseguimos prever o futuro, não somos oniscientes, não sabemos o dia de amanhã e muitas vezes nós oramos de uma forma errada e Deus, em toda a sua sabedoria, fala: eu não vou responder essa oração, porque vai ser para o nosso mal. Portanto, Ele, em sua riqueza e glória, veja bem, a riqueza da sua glória, suprirá tudo aquilo que eu preciso. Aleluia. Por isso nós cantamos, temos orações, falamos e pregamos sobre aquele texto maravilhoso, aquele salmo maravilhoso, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, Ele supre todas as nossas necessidades. Tem outro texto que nós poderíamos citar também, que Ele nunca viu justo mendigar o pão, não viu ninguém necessitado daqueles que amam a Deus, amam a sua palavra. Deus supre todas as coisas na nossa vida. Amém? Aleluia. Só que tem algumas características que sim, eu posso orar de uma forma alinhada, em alinhamento com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E tem alguns segredos que acontecem quando eu me achego à presença do Senhor. Deus é um Deus minucioso, Deus é um Deus detalhista. E nós podemos pegar aqui o período em que o sumo sacerdote ia oferecer uma vez por ano na presença do Senhor. E nós vemos todos os detalhes até aquela pessoa chegar na presença do Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E assim também nos dias de hoje, apesar do véu ter se rompido de cima a baixo, e eu e você temos livre acesso para falarmos com Deus a hora que bem quisermos, a hora que bem entendermos, nós temos esse acesso direto com o nosso Deus. Mas tem algumas regrinhas, tem algumas coisas que devem ser observadas para que Deus possa nos responder, como eu disse no começo, para que a nossa oração seja efetiva, seja eficaz, seja respondida. Meus irmãos, e o texto que nós lemos aqui tem uma palavrinha que nos chama a atenção. Foi o primeiro versículo que nós lemos lá, que ele diz que Ele vê a nossa oração. Ele vê a nossa oração. Mas de que forma é isso? Como assim?
Ele não escuta somente, ele enxerga, ele vê a nossa oração. Meus irmãos, Ele leva em conta não só aquilo que sai dos nossos lábios, não só aquilo que nós falamos, porque para falar tem muita gente que fala bonito, que ora muito bonito, que tem uma oratória excelente e que coloca muito bem as palavras e faz uma oração bela, uma oração formosa, uma oração que você fica até assim, meu Deus, olha que oração, coisa mais linda. Mas não é só o que sai dos nossos lábios que é levado em conta quando nós falamos com Deus. Existem outras circunstâncias, outras coisas, uma combinação de fatores para que aconteça a resposta de Deus para a nossa vida. Amém? Aleluia. Meus irmãos, quando nós falamos com Deus, quando nós oramos, Deus está contemplando o nosso interior também. Amém? As nossas intenções. Com que intenção eu estou orando? Qual é a intenção que eu estou falando com Deus? Qual o fim que isso terá? Que finalidade que tem a minha oração? É para glorificar o nome de Deus? É para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida? Porque muitas vezes nós pedimos para satisfazer simplesmente o nosso ego, para satisfazer só simplesmente os nossos gostos. Muitas vezes a inveja entra, daí você fala, puxa vida, ó, fulano de tal ali, hein? Comprou tal carro, pois eu vou orar aqui para ter um carro melhor do que o dele, para ver que na minha garagem tem um carro melhor do que o dele. Que intenção que é essa, né? Estamos com a intenção errada. Estamos com orgulho, jactância no nosso coração. Vai glorificar a Deus aquilo que eu estou pedindo para Ele? Tem um propósito, tem uma intencionalidade. Vai glorificar a Deus? É para a vergonha do inimigo, para que o reino das trevas seja envergonhado e que o nome do Senhor seja glorificado? Deus leva em conta tudo isso quando nós chegamos em oração para Ele. Aleluia. Não é simplesmente o que sai da nossa boca, mas o que está lá dentro do nosso coração. Aleluia. Ele começa a contemplar, começa a sondar o nosso coração, o nosso interior, aleluia. E se Ele enxergar fidelidade, aleluia, a nossa oração começará a ser respondida, aleluia. Nós temos o coração fiel, aleluia, puro e verdadeiro na presença do Senhor, e aquilo que nós estamos buscando, existe uma verdade, uma finalidade ali, para que o nome dEle seja exaltado na minha vida, aleluia, para que nada disso possa me causar, que eu fique vangloriando das coisas que Ele tem me dado, para que eu fique orgulhoso, para que eu fique jactancioso, nada disso, mas Ele enxerga a fidelidade no meu coração, aleluia, e Ele diz, eu vou responder a oração do meu servo e da minha serva, porque encontrei fidelidade na vida dele, aleluia, glória a Deus, fidelidade. Eu tenho que ter a intenção correta. Primeiro ponto, intenção correta. Glorificar o nome do Senhor. E que o inimigo seja envergonhado através daquilo que eu estou pedindo. Segundo, fidelidade na minha vida. Aleluia. Fidelidade na minha comunhão. Aleluia. Comunhão. Lembra que eu falei agora há pouco? As pessoas falam bonito, mas às vezes estão com a comunhão cortada com a igreja, comunhão cortada com o pastor, com a liderança, com os irmãos, com a família, com amigos, com vizinhos, com colegas. Estou de mal com fulano, nem olho na cara dele. Se ele passar perto de mim, vai escutar. Aí chega lá perante Deus, oh Deus, te amo, meu Senhor.
Meu paizinho querido, amado, me conceda isso, me concede aquilo, né? E Deus não está vendo o que sai dos lábios, está vendo lá dentro, o que está dentro do meu coração. Aleluia. Aleluia. Comunhão, aleluia, comunhão com a igreja, comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com os irmãos, comunhão com todos, aleluia. Contribuição, como eu estou contribuindo, e a pessoa ora, Senhor, eu preciso da vitória financeira na minha vida, mas está cheio de escorpião lá no bolso, né? Que ele não consegue meter a mão no bolso, senão o escorpião vai picar, né? Para abençoar a obra do Senhor, né? Aleluia. E aí está lá orando, palavras lindas e bonitas. Sinceridade no meu coração, fidelidade, humildade, aleluia, glória a Deus. Temos que ser humildes na presença do Senhor, aleluia. Vários textos nos dizem sobre humildade. Se eu quero ser aquele que eu tenho que servir primeiro para ser servido depois, eu tenho que ser o último para poder ser o primeiro. Eu já preguei sobre isso uma época atrás, das inversões no reino de Deus. Ser o último para poder ser o primeiro, servir primeiro para poder depois ser servido e assim por diante. Aleluia. Humildade tem que estar presente na nossa vida para que Deus possa responder a nossa oração. Aleluia. Temos que ter mansidão. E eu poderia citar aqui os frutos do Espírito, que cabem exatamente aqui. Aliás, o fruto do Espírito, né? Não os frutos. O fruto do Espírito. Podia citar aqui mansidão, temperança, domínio próprio, e assim vai. São todos ali que são nominados ali como fruto do Espírito. Tem que estar presente na minha vida. Amém? Aleluia. Mansidão, ser pessoal. Hoje mesmo, exercitamos ali a prática da mansidão no local onde nós estamos trabalhando agora ali. Uma pessoa chegou ali de uma forma bem arrogante e não aceitou o sistema que é, primeiro passa no caixa, paga e depois pega os produtos que ele quer consumir ali na cafeteria. E ele saiu xingando e saiu, não volto mais aqui, e tomem cuidado que eu sou advogado. E saiu, né, de uma forma muito arrogante, né? E eu, com toda a paciência, com toda a mansidão, tentando falar com ele, mas não teve jeito. Então, Deus fica olhando isso no meu dia a dia, com os meus irmãos, com a minha família, em todos os momentos, os olhos do Senhor estão postos sobre a nossa vida. Aleluia. E não basta só palavras da nossa oração, tem que ter atitude. Amém? Aleluia. Tem que ter a atitude correta, porque como nós lemos lá no texto, Ele vê a nossa oração. Aleluia. Ele não só escuta, mas Ele está contemplando a nossa vida como um todo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O segundo texto nos diz exatamente isso. Nós lemos aqui, que muitos honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. É isso tudo que nós acabamos de falar, de citar aqui. A oração é bonita, mas o coração está contaminado. A vida está contaminada. A intenção até é boa, mas a comunhão está rompida ou corrompida. Até existe um esforço na oração, a pessoa até pode fazer campanha de oração, mas não demonstra o fruto do Espírito na sua vida, não produz. Como o Senhor vai responder? Então Deus nos chama a uma vida produtiva na nossa oração. Aleluia. A cada oração feita, uma resposta de Deus para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Imagina que coisa maravilhosa. Isso é possível de acontecer, meus irmãos. Lembra que eu falei no começo da mensagem? A oração tem que estar alinhada com os propósitos de Deus, com a palavra de Deus, com a proposta do reino para a nossa vida. Aleluia. Então Deus nos chama a uma vida produtiva na oração. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Então eu devo me policiar, eu devo me corrigir e eu devo me colocar na presença do Senhor e acertar detalhes e acertar algumas coisas que talvez estavam em falhas para que nós possamos ter crédito diante de Deus. Aleluia. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele sempre perguntava para Deus em oração, ele sempre estava em contato com Deus em oração, ele sempre estava ouvindo a voz de Deus em oração, e ele tinha essas características, nós acabamos de falar aqui, um homem de coração humilde, um homem de comunhão, um homem sincero, um homem na presença do Senhor, e as orações que ele fazia eram respondidas, e ele foi o rei vitorioso, que não conheceu derrota na sua caminhada enquanto rei aqui na terra. Aleluia. Nós podemos ser desta forma. Nós podemos agir desse jeito, aprender nessa noite. Aprender a ter uma vida de oração de uma forma efetiva, de uma forma que o Senhor possa, aleluia, fazer com que nós andemos a passo, aleluia, num caminho certeiro rumo à vitória, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos colocando diante da presença dEle, e em tudo o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida. Aleluia. Quando formos orar, que tenhamos essa consciência, esta visão divina, e estarmos alinhados com a palavra e possamos receber respostas poderosas na nossa vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele quer. O presbítero Wagner acabou de falar aqui nas palavras dele aqui, na hora da oferta, que é desejo dele de nos abençoar. É o desejo dele de nos ver bem. É o desejo dele como pai, palavras do presbítero Wagner aqui, de dar o melhor para os seus filhos. Aleluia. E nós podemos acessar tudo isso através da oração, através dessa conversa direta com o nosso Deus, de uma forma sincera, chegando a Ele, perante Ele, com o coração sincero, alma limpa, consciência limpa, aleluia, e Ele nos examinando e dizendo, aleluia, como Ele disse para o rei Davi, aleluia, este é meu servo segundo o meu coração, esta é a minha serva segundo o meu coração, segundo o meu desejo, aleluia. Ele quer fazer, é desejo dele. Temos inúmeros versículos da palavra do Senhor nos afirmando isso. Ele quer e Ele pode fazer todas as coisas, aleluia. Ele pode. Ele é o detentor de todo o poder, aleluia, dono do ouro, da prata, aleluia, o universo é governado, é guiado por Ele, aleluia, através de uma oração de um servo desse, fiel, chamado Josué, o universo parou por causa de uma oração de um justo, aleluia, Deus parou todas as coisas, para que o povo dele pudesse obter a vitória através de uma oração de alguém fiel. Aleluia. Ele pode. Ele quer, Ele pode e Ele vai fazer. Amém? Aleluia. Porque Ele é Deus e ninguém pode impedir que Ele faça. Aleluia. Ninguém pode impedir que Ele faça. Nenhuma força, nem o inferno inteiro pode impedir, pode barrar o querer de Deus. Nem o homem mais poderoso dessa terra pode impedir o que Deus tem para realizar na tua vida, na tua família. Aleluia. Ele faz e pronto. Aleluia. A palavra final é dele. Glória a Deus. E Ele quer responder a minha, a tua, a nossa oração nessa noite. Aleluia. A nossa oração é ouvida, respondida
e Deus está contemplando as nossas vidas. Aleluia. Então, Ele vê a nossa intenção, que está de verdade dentro do nosso coração. Vai glorificar a Deus? E Ele sonda e vê se há fidelidade, se há comunhão, se há contribuição, se há sinceridade, se há humildade, se há mansidão, se o fruto do Espírito está de uma forma sendo liberado através da nossa vida. E Deus nos chama então a esta vida produtiva de oração.